Pessoal, começando aqui mais um MTM Podcast. Hoje a gente está com um convidado aqui, que é o Leonardo Giordano. É isso aí. Não é isso, Marcelo? É isso aí. Secretário da Cultura, né? Isso mesmo. É secretário da Cultura, nem dúvida, ou de Cultura? Da Cultura. Não é nenhum dos dois, Elmo. Primeiro, deixa eu te agradecer aqui pelo convite, a M2M aqui, a galera que está organizando, trabalhando aqui, os trabalhadores, né? Agradecer o Marcelo, agradecer aqui o convite, a rádio pela chance. E em Niterói é um nome diferente. Em Niterói é Secretário das Culturas. Em Niterói a gente fala das culturas porque é um reconhecimento que são várias culturas que não tem só um tipo de cultura. Entendi. Então é uma coisa legal da cidade, é o nome da secretaria mesmo. Sim. É das culturas. Então, Leonardo, conta um pouquinho da sua história aí, sua vida pública. Obrigado. Tá bom. Então, eu tô em Niterói já há uns 30 anos praticamente, 20 e tantos. Eu nasci em São Fidélis, no norte do estado do Rio de Janeiro, me mudei para Niterói, vim morar com minha avó aqui, que era uma figura muito querida para mim. Estudei no Liceu Nilo Peçanha, no centro de Niterói. Também estudei lá. Então Na época da Ivone, estudou na época da Ivone, não? Eu peguei o finzinho da Dona Ivone no Liceu. Peguei quando ela estava saindo, mas eu estudei no Liceu. Eu comecei na política ainda muito novo, eu fui candidato com 21, 22 anos. E aí, Elmo, minha campanha começou nos ônibus de Niterói. Eu entrava nos ônibus. Já viu o baleiro de ônibus? Você já viu, Marcelo? Já vi. Senhores passageiros, desculpe incomodar. Já que eu incomodei, eu vou continuar. Aí só que ao invés de eu entrar para vender bala, eu entrava para falar que o preço da passagem estava caro, que o salário do motorista era ruim, que a gente podia ter uma cidade melhor. Falava dos problemas de cada bairro, porque cada linha de ônibus que você pega, você vai falar de um lugar para onde aquele ônibus está indo. Então, se você pegar o 45, você vai falar do Cubango, se você pegar o 30, você vai falar da Martins Torres. Isso aí. Cada, assim sucessivamente, né? O 48 você vai falar lá do Rio do Ouro e tal. E aí eu fui tendo essa experiência. Eu fiz uma campanha dentro dos ônibus de Niterói falando dos problemas da cidade. E eu perdi as minhas primeiras eleições, eu insisti, porque eu tinha muito sonho, muito amor pelo que eu fazia, muita vontade de estar na política, né, de ajudar mesmo, né. Eu já era envolvido antes de ter sido candidato com os movimentos sociais, com movimentos de estudantes, e aí eu consegui finalmente ser vereador. Eu fiz, nas últimas 3 eleições, eu venci as eleições para vereador aqui em Niterói, e eu fui na Câmara da cidade o vereador que mais apresentou projetos de lei e que mais aprovou leis na história de Niterói. Eu tenho 64 leis aprovadas aqui na nossa cidade, é bastante coisa. E elas não são nome de rua. Sim. E tem o pessoal que conta que aprovou muita lei, mas aí o cara aprovou tudo nome de rua. A rua tem que ter nome, mas é mais importante quando você faz uma lei que trata do assunto. Né? Então, por exemplo, eu tenho a lei, a gente estava falando aqui das podas de árvores de Niterói, eu tenho a lei da poda danosa, que pune quando uma empresa, por exemplo, a gente estava falando da Enel um pouco antes do programa começar, né? Quando uma empresa faz uma poda que destrói as árvores da cidade, sim, antigamente não tinha punição, a cidade não tinha lei que punia esse ato. E aí eu fiz a lei da poda danosa, eu fiz a lei do Cultura Viva, que garante os pontos de cultura, a gente também estava falando disso um pouquinho antes, né? O esforço que vocês fizeram aqui na M2M de montar um estúdio, de fazer um trabalho comunitário de rádio, de ter um programa, ter um podcast, ter uma rádio. Então esses pontos de cultura que a prefeitura apoia em vários bairros da cidade, que vocês merecem aqui algum dia também participar desse projeto da prefeitura, que é um projeto bonito. É uma lei minha em Niterói, né, a lei do Cultura Viva. Fiz lei que dá gratuidade de todos os equipamentos culturais da cidade para todo mundo que mora em Niterói. Show. E assim, uma porção delas. Fiz 64 leis que estão aprovadas e em vigor. E aí, mais recentemente, eu fui pré-candidato a governador e candidato a vice-governador. Primeiro o meu partido me lançou para governador, depois teve uma aliança
do PT com o PCdoB, o meu partido é o PCdoB, e aí eu fui nessa aliança, o meu partido pôde indicar o vice. E aí foi nas últimas eleições, as eleições que o Witzel ganhou, que agora é o Cláudio Castro, que era o vice dele, né? Eu fui candidato a vice-governador naquela eleição. E no início do governo do prefeito Axel Grael, né, logo no fim do governo do Rodrigo Neves, o Axel me chamou para ser secretário das Culturas de Niterói. E aí eu entrei para o governo e estou lá nesse primeiro ano de governo do Axel, né, fazendo um trabalho de secretário lá para a nossa cidade, né? Um pouquinho, mais ou menos esse aí é um resumo da minha trajetória. E também preciso dizer para Elmo, né, que embora ele está aqui com a camisa do Fluminense, né, o problema, eu não sei como é Marcelo, o problema principal é o Flamengo, né? Preciso estar falando aqui de mim, sou vascaíno, é importante registrar aqui. Com certeza, com certeza. Tem que deixar registrado. Marcelo é flamenguista. Marcelo é flamenguista, então ficou representativo. Tá faltando só um botafoguense aqui. Vai ser difícil de achar, mas quem sabe. Mas você foi o vereador mais novo que ganhou uma candidatura em Niterói ou não? Na época que eu ganhei minha primeira eleição, eu fui o mais jovem da história de Eu Niterói. fiquei sabendo dessa história. Isso rolou, isso é verdade. Isso aí. Na época, depois disso, aí teve vereadores que venceram, que eram mais novos do que eu ainda. Mas aí já foi em eleições depois. Na minha primeira eleição eu fui o vereador mais jovem da cidade. 20 anos, né? Parece? Eu tinha 20 ou 21, não lembro bem, eu fui o vereador mais jovem. Mas você é jovem, né? Mais ou menos, eu tô 42 anos. 42 é novo ainda. Então tá bom. Marcelo cinquentão, fez 50, eu fiz 53 em janeiro. Não, estamos perto aí, eu tô com vocês. Então, mas já tem uma bagagem, né? Pô, 20 anos. Uma experiência. Ó, experiência boa. É isso. Nos atalhos da câmera, né? A gente vai aprendendo, na né? política, vai ali, vai. Vai aprendendo, né? Eu acho que a coisa principal que eu aprendi na política, assim, é que não adianta você inventar leis, soluções, projetos, se você não tiver a população do seu lado. Verdade. Eu consegui aprovar muita lei na Câmara porque cada lei que eu fiz eu construí ela de baixo para cima. Eu conversei com as pessoas, eu ouvi. E aí eu tinha tipo uma força da população reivindicando aquela lei ali, aquilo que a gente estava tentando conseguir com aquele projeto específico. E quando a população está organizada, aí é difícil os outros vereadores dizerem assim, eu não vou votar nisso, se tem um monte de gente querendo, se tem um monte de gente... lógico. Que a galera quer aprovar também os projetos que fica bem com todo mundo, né? É normal os outros vereadores pensarem assim. Então me facilita muito quando eu boto um projeto o fato de ter apoio da população. Acho que isso sempre me ajudou. Você está na Secretaria das Culturas desde o ano passado, não é isso? Isso, desde o início do governo do Axel, janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado. E eu tenho acompanhado, logicamente, por conta dos projetos que eu também tenho, e eu vi que do ano passado para cá está tendo bastante edital, né? Investimento. E tem um bom investimento para esse ano? Tem. A gente ano passado, a gente investiu 14 milhões e 500 mil reais em editais. É o maior investimento que a prefeitura já fez em toda a história de Niterói em editais. Para quem estiver ouvindo a gente na rádio ou no podcast, né, para poder entender, edital é quando a prefeitura abre uma inscrição para todo mundo que é da cultura se inscrever naquele assunto, aquele tipo de edital que ela está fazendo. Às vezes é para comprar um produto cultural, às vezes é para financiar um projeto, às vezes é para poder fazer aquisição de equipamentos para um projeto. Cada necessidade dessa é um edital diferente, é um concurso diferente que a gente abre para as pessoas participarem. E a gente ano passado fez 1.000 pagamentos, um pouco menos, 900 e tanto, na prática 1.000 pagamentos de pessoas que participaram de editais públicos da cidade de Niterói, e a gente fez um investimento de 14 milhões e meio de reais. Esse ano a gente vai repetir esse investimento ou até superar. Está preparada a cidade, então a gente deve logo depois do carnaval, no início aí de março, começar a abrir as inscrições. E sempre os nossos editais são mais ou menos assim, a gente abre um, fecha o próximo e aí já tem outra inscrição aberta, as pessoas vão participando ao longo do ano e a gente faz uma seleção das pessoas que se inscrevem, né,
através de uma banca externa à prefeitura. Então as pessoas entram com os projetos, elas ganham uma nota, e a comissão que avalia não é interna da prefeitura. A gente publica no Diário Oficial quem é o julgador. É igual o carnaval, que a gente vê que tem o jurado e a nota. Sim. Então toda a cidade é chamada para fazer inscrição, todos os projetos, todo mundo que faz cultura. Esses julgadores dão uma nota e a prefeitura, se ela tiver aberto 50 vagas, 100 vagas, 200 vagas, ela vem pagando todo mundo que teve as melhores notas naquele edital, que tem os melhores projetos, né, que está fazendo. Então vou dar uns exemplos assim. A gente ano passado comprou 330 produtos da produção cultural niteroense. Então a secretaria lançou um edital que todo mundo que fazia alguma coisa da cultura podia inscrever o seu produto cultural. Teve gente que inscreveu poesia, teve gente que queria vender um quadro, teve gente que fez um clipe, teve gente que vendeu uma música, uma peça de teatro, o que quer que a pessoa fizesse. A prefeitura comprou 330 produtos culturais, comprou a produção cultural local por conta da pandemia, para ajudar os artistas. Então esse é um exemplo, né, de editais onde a gente pagou e comprou esses produtos culturais. Mas tem vários outros, tem editais que são para financiar projetos como esse da M2M, né, que é para manter aquele projeto funcionando, para dar uma força para aquele trabalho que está funcionando. E aí a prefeitura paga um valor que é para ajudar a sustentar o espaço, para ajudar a sustentar aquela iniciativa, né? E não precisa ser uma rádio.